bom dia famílias, tudo bem com vocês? Ótimo, maravilha! Para dar início à nossa aulinha de hoje, nós vamos começar pelo nosso calendário, que ele é muito importante fazermos ele todos os dias, tá bom? Sempre que possível, nós vamos fazer ele, tá? Vamos lá! Ontem foi terça-feira, olha só, domingo, segunda, terça e agora hoje é quarta-feira, dia 10 do mês. Qual mês que nós estamos? Junho, muito bem, nós estamos no mês de junho. Hoje é quarta-feira, ontem foi terça-feira e amanhã será que dia? Quinta-feira, tá certo? Então, meus amores, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que são as moradias, as nossas casas. Só que hoje nós já vimos os tipos de moradia, nós já vimos os cômodos da casa, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a limpeza da casa e a organização da casa, tá certo? E sobre os profissionais que ajudam na construção das casas e prédios, tá certo? Então, para a limpeza de nossa casa, nós precisamos de alguns objetos, porque a gente não pode fazer à toa, não é mesmo? Então, eu acredito que vocês aí já tenham visto a mamãe, a vovó, a titia, ou o tio, ou o papai arrumando, organizando a casa. Como que vocês podem ajudar nessa organização da casa? Nessa limpeza da casa? Mantendo ela organizada. Lembra que lá na salinha de aula, quando a gente está lá, a tia sempre dá os brinquedos, mas tem uma caixa que é para organizar. Quando terminar a brincadeira, o que vocês fazem? Coloca o brinquedo novamente dentro da caixa. Isso também a gente faz em casa, tá? Brincou, organizou em algum local, em alguma cesta, cesto que a mamãe coloca para você guardar seus brinquedos, tá bom? E isso é manter a organização da casa, tá bom? Isso é ajudar na organização da casa. Algumas crianças também, já um pouco maiores do que vocês, elas ajudam também a colocar o lixo para fora, por exemplo, tá certo? Ajudar a mamãe na limpeza, para lavar a louça, um lava, o outro enxuga, tá certo? No livrinho de vocês, na página 90 e 91, tá ilustrando algumas dessas coisas, tá bom? E vocês vão identificar e fazer essa atividade, tá certo? Outra coisa que a tia vai falar, também sobre essa questão de nossas moradias, é a questão de quem projeta esta moradia, tá certo? Então, os prédios, esses grandes edifícios que nós vemos, eles têm um profissional chamado arquiteto, que ele faz o quê? O que o arquiteto faz? O arquiteto, ele projeta a casa, ele projeta os prédios, tá bom? Ele faz o desenho dessas casas, desses prédios, tá certo? Outro profissional muito importante para a construção de uma casa, de um prédio, é quem? O pedreiro. Os pedreiros, eles são muito importantes. O que o pedreiro faz? O pedreiro, ele levanta a casa, ele faz as paredes da casa, tá certo? Tem um outro profissional também, que é muito importante na construção de uma casa, tá certo? Que é o carpinteiro. Olha só, o carpinteiro, ele faz o teto da casa, ele mexe com tudo que é de madeira em uma casa, ele faz. No caso da construção, ele projeta o teto da casa, tá certo? Ele faz o teto da casa, tá certo? E também faz muitas outras coisas com a madeira, porque o carpinteiro, ele trabalha com a madeira, tá certo? Faz móveis, ok? Outro profissional é o eletricista. O eletricista, ele faz toda a instalação elétrica da casa, tá certo? Só ele pode fazer, porque ele estudou para isso, tá bom? E outro profissional também, para dar aquele charme para nossa casa, é o pintor. O pintor também é muito importante na construção de uma casa. Ele pinta as paredes, fica tudo colorido, muito bonito e da cor que as pessoas pedem, tá certo? Então,
Hoje vocês vão fazer essa tarefinha da página 90, 91 e 92 do livro Descobertas, tá bom? E tá falando sobre isso que a tia esclareceu um pouquinho aqui para vocês, tá certo? Desejo um bom aprendizado para vocês, tá? Tô com muitas saudades, tá bom? Mas breve a gente vai estar junto, tá certo? Beijos!